E por conta das decisões da diretoria do Flamengo, o clima que não era bom ficou ainda pior. Isso porque jogadores estão de um lado, a diretoria está do outro. A diretoria do Flamengo não tem moral para cobrar dos jogadores. Cobra, mas quando se reúne para cobrar é mais para mostrar para a imprensa que está fazendo alguma coisa. O Rodolfo Landim é um presidente omisso e tudo isso eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação. Também vou estar falando sobre De La Cruz, que os representantes deles vão vir para conversar com os representantes do Flamengo sobre essa possível contratação do Flamengo do jogador De La Cruz. E eu vou estar falando tudo isso nesse vídeo. Por isso eu peço a vocês que me apoiem, você que está aqui comigo apoiando esse canal diariamente, e é você que faz esse canal crescer e chegar em lugares altos. Vambora, vamos pro vídeo. Gente, foi como eu falei nos outros vídeos, justamente numa semana importante pro Flamengo, uma semana onde o Flamengo vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, um clássico, um dos clássicos mais importantes aqui do Brasil, Fluminense que tem dado trabalho pra gente nos últimos jogos, e a gente vai enfrentar esse time e tá acontecendo um monte de coisas dentro do Flamengo, gente. Coisas que deixam a gente chateado, notícias de jogador que não tá bem com diretoria, jogador que não tá bem com outro, jogadores que estão divididos cada um para um lado. O clima no Flamengo está péssimo. E a informação que saiu ontem é que a postura da diretoria em relação ao Marinho incomodou os jogadores. Os jogadores tomaram partido, ficaram do lado do Marinho. E isso aconteceu por quê? O Marinho, ele não viajou, mas o São Paulo ele pediu para ele viajar e como ele deu perdido no Flamengo, ele não foi, o Flamengo poderia ter feito o quê? Ter notificado pra gente, ter soltado uma nota e ter falado, o Marinho não viajou por conta disso. Mas não, até então a gente sabia que era só um desgaste. O Flamengo segurou e esperou chegar no dia do aniversário do cara pra poder dar os parabéns pra ele e logo após notificar de que ele foi multado e afastado do elenco. Essa diretoria do Flamengo, gente, eu não tô do lado dos jogadores não. Mas toma umas atitudes que a gente olha e pensa, por que não toma logo a decisão que tem que tomar? E eu tô falando isso porque Rogério Ceni foi demitido no meio da madrugada. O Paulo Souza deu treino e os diretores do Flamengo já tinham decidido que ele não era mais treinador do Flamengo. Só não tinha anunciado ainda, só não tinha assinado a rescisão. Sendo que não tinha mais clima. Ele deu treino e à noite quem foi pro jogo foi o Mário Jorge. E nisso um monte de atitudes que tiram a moral dessa diretoria. O Rodolfo Landim, gente, eu vou falar aqui. Quando foi que você viu o Rodolfo Landim chegando a público e falando sobre os problemas do Flamengo, dando pelo menos uma noção pra gente do que tá acontecendo, de que ele ia fazer alguma coisa? Nenhuma vez. A gente vê ali, a gente critica, fala bastante da Leila Pereira, mas ela sempre mete a cara e tá dando a cara a tapa pelo Palmeiras. O Rodolfo Landim, ele aparece muito quando o time tá ganhando títulos, quando o time tá bem, quando o time tá classificado pra tal competição. Mas quando o time tá mal, que precisa de um presidente, ele não aparece. Ou seja, um presidente omisso. E o que acontece é que os jogadores estão do lado do Marinho, grande parte. Porque acontece o que, gente? Os jogadores eles criam ali uma irmandade, como no ambiente de trabalho. E o chefe que se torna o vilão. Isso acontece em empresas, isso acontece em escolas, isso acontece em um monte de lugares que tem pessoas ali que convivem diariamente. Você acaba criando um vínculo com aquela pessoa. Só que a questão aqui é que o Flamengo está em primeiro lugar e não os jogadores. Ontem eu trouxe a notícia de que Davi Luiz e Gabigol estavam divididos e tinha jogadores concordando com um lado e tinha jogadores concordando com o outro e o elenco estava rachado. Gente, e o que está piorando é que tudo isso está acontecendo na semana do jogo contra o Fluminense, um adversário difícil. A gente fica bolado, a gente vê essas coisas e a gente pensa, caraca, não tem um comando no Flamengo, não tem os caras chegar e falar, não, vamos se reunir aqui, os diretores do Flamengo, a diretoria, o presidente, o vice-presidente, o Marcos Braz, chegar e se reunir e falar, não, aqui virou o quê? Virou bagunça agora? Jogador se sentindo mais que diretoria e diretoria tomando atitude errada e não tendo moral pra criticar o jogador, pra cobrar o jogador. Se o Marinho ele não viajou porque ele não quis e ele tinha a ordem de ir pro Chile junto com os jogadores, o Flamengo assim que chegasse no Chile ou depois que chegasse no Brasil, notificava todo mundo do que aconteceu, da atitude do jogador e já multava ele e afastava ele ali. Mas não, o Flamengo foi lá, parabenizou o jogador porque ele fez 33 anos, colocou lá a homenagem bonitinha pra ele e logo depois notificou isso. Sacanagem, eu acho sacanagem. Sacanagem das duas partes, porque o Marinho ele errou muito em fazer isso. Tá achando o quê? Tá achando que o Flamengo é bagunça?
Aí depois a gente descobre que o Marinho já estava até com um acordo salarial com a diretoria do São Paulo. Ele pode estar saindo do Flamengo nesse meio de temporada e indo para o São Paulo. Ou seja, parece que o jogador chutou o balde e simplesmente falou: ah, quer saber, eu tô indo para o São Paulo mesmo, não vou viajar, tô mal, não tô sentindo dor. Mas não é assim, se você tem contrato, você tem que cumprir. E eu acho bem feito que ele tomou multa, porque tem que ser assim. Independente de ser Gabigol, Arrascaeta, qualquer jogador do time, independente de ter sido muito vitorioso. Até o Zico, se estivesse jogando nos dias de hoje e tomasse uma atitude dessa, deveria tomar punição. Imagina um jogador como o Marinho, que não rendeu nada no Flamengo até agora. Gente, e o ex-preparador físico do Flamengo, Mário Monteiro, criticou o Sampaoli. O Sampaoli que chegou ali na coletiva em alguns momentos e falou assim: ah, o problema do Flamengo é físico porque quem treinava o time antigamente, a preparação física não era boa. E ele falou o seguinte, abre aspas pro Mário Monteiro: eu acho que é uma forma de fugir das suas responsabilidades sempre atacar a preparação física. É preciso lembrar que o mesmo preparador físico que ajudou o time em 2019 a ser campeão foi o mesmo preparador físico do último ciclo, ou seja, de 2022, que também foi campeão com o Dorival. Ou seja, criticar isso na visão do Mário Monteiro é fugir das suas responsabilidades. O time está se lesionando bastante, o time está treinando intensamente e todo mundo está vendo que o time está cansado em campo. Por quê? Os treinos estão sendo muito intensos. Isso pode desgastar o jogador e fazer com que ele não tenha rendimento em campo. Então tem que ser vista essa situação também. Tem que ver o que está acontecendo nesses treinos, porque não é normal vários e vários jogadores se machucarem. Claro que a gente quer intensidade, mas a gente também quer técnica e a gente quer um jogador disponível para jogo. A gente quer isso. E eu vou estar falando aqui sobre reunião por De La Cruz. De La Cruz é um jogador que o Flamengo já tem ali uma negociação avançada com ele e os seus representantes vão vir para o Rio de Janeiro para se encontrar com os representantes ali do Flamengo para tratar os últimos detalhes de contrato com o De La Cruz. Lembrando que o Flamengo já tem ali tempo de contrato e salário combinados com os representantes, com os empresários e com o jogador. Falta convencer o River Plate de liberar o jogador, de vender o jogador no caso, porque o jogador ali, ele é um dos jogadores importantes do River Plate, ele que tem ali um histórico de lesão, mas é um jogador novo, é um jogador que pode render bastante. Então o Flamengo tem essas negociações avançadas e será muito interessante o Flamengo contratar esse jogador. Coloca aqui embaixo o que você acha do De La Cruz. Eu acho um jogador importante, é um jogador que ajuda na marcação, é um jogador que pode fazer ali dupla com a Arrascaeta quando o Everton Ribeiro não estiver disponível, ou pode assumir a titularidade ali no meio de campo na do Everton Ribeiro, e é um jogador muito interessante, jogador novo de 25 anos, jogador aí que fez parte desse ciclo vitorioso do River Plate. É um jogador que vem ali para, além de compor o elenco do Flamengo, também assumir a titularidade conforme os jogadores que já estão há bastante tempo no Flamengo forem saindo do Flamengo. E o Flamengo treina hoje, treina amanhã também, focado no jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Eu volto a dizer, gente, numa semana de jogo importante, onde o seu adversário é um adversário que te dá problema, é uma pedra no seu caminho, você não pode estar passando por vários problemas internos. Aí imagina, o Gabigol tá ali, o Davi Luiz tá ali na zaga e não toca pro Gabigol. Um jogador não toca pro outro porque tem uma rixa dentro do clube. Aí você vê o desempenho do Flamengo caindo, um monte de coisa acontecendo e a gente vendo ali o time passar vergonha mais uma vez e o torcedor fica chateado. Porque a gente compra camisa, a gente vai no estádio, faz o máximo pra gente ver o time em campo, que ingresso não é barato. E quando a gente vai ver, o time não tá rendendo, o jogador com salário alto no banco, como o Vidal ali, o Marinho também, que ganhando 500 mil é um salário alto, ganha entre 500 a 600 mil por mês. Então, gente, a gente vê um time que poderia estar rendendo muito mais. E aí que a gente se depara com uma coisa: folha salarial alta não significa time bem qualificado. Nós temos jogadores velhos, jogadores que teve contrato renovado mesmo não estando bem e tendo salário alto. Foi o caso do Davi Luiz. O Davi Luiz, ele teve o seu contrato renovado automaticamente por conta de uma cláusula. Falei isso no vídeo de ontem e venho falando há bastante tempo. Porque o Flamengo poderia sentar com o jogador e falar: pô, Davi Luiz, você não tá rendendo. Tem essa cláusula, mas a gente pode tentar negociar. Mas, cara, tu acha que o jogador vai abrir mão de 1,5 milhão de reais por mês? Mesmo ele não rendendo?
Claro que ele tem a cláusula ali no contrato dele, se eu não me engano, que ele pode sair de graça para qualquer time da Europa. E eu espero que chegue uma proposta boa pro Davi Luiz de times de fora para que levem ele e ele consiga ali jogar futebol, fazer o que ele tem que fazer, porque no Flamengo ele não tá rendendo. E o Flamengo pode trazer novos zagueiros, novos jogadores para compor a vaga. Então, pessoal, por isso eu peço a vocês se inscrevam no canal, apoiem esse trabalho, porque você que faz o canal crescer, você que faz o canal chegar em lugares altos. E eu tenho visto aqui a evolução desse canal e eu estou muito feliz, isso me motiva a trazer vídeos aqui sobre o Flamengo. Claro que eu fico chateado com as coisas que estão acontecendo no clube, mas eu vendo você me apoiando e vendo que você está bem informado com as informações que eu trago aqui, eu fico feliz. Então comenta bastante aqui embaixo o que você está achando dos vídeos. Se tiver de criticar, critica, porque isso faz a gente crescer. Só não ofende, porque ofender não ajuda em nada, tá? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.